Hoje eu trouxe esse conteúdo para vocês. Achei bem importante falar sobre isso, né, na comunidade e principalmente quem já trabalha em grandes projetos, né, é importante ter esse conhecimento, né, para que a gente possa utilizar as melhores práticas, né, no nosso código. Acredito que em algum momento a gente já falou isso, né, aqui em algum bate-papo, né, mas vamos aqui estudar, tá? Tanto a parte teórica como também na prática, para a gente aqui discutir, né, comentar, né, também poder participar, interagir, né, desse estudo, tá? Então é algo compartilhado, né? Eu costumo dizer que não é uma aula, mas aqui todos têm a oportunidade de falar, né, de comentar, de tirar dúvidas, tá? Então aqui eu vejo que tem devs de diversos níveis e a gente vai aqui ter essa oportunidade de poder aprender um pouco sobre isso, tá? Então, para a gente começar, né, essa pergunta aí, né, que eu faço para vocês, né, e eu quero que cada um possa responder de acordo com o conhecimento que vocês têm sobre o assunto, tá? Então, o que é código limpo? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Silêncio. Bom, posso então. Sim, Você responde. Bom, basicamente, código limpo é aquele que pode ser utilizado, tem uma boa leitura também, que, enfim, todo mundo consegue entender o que tá ali no contexto do código e pode ser utilizado para, enfim, colocar novas features ou algo do tipo sem ter tanta, enfim, refatoração do que é feito ali dentro. Então, uma boa legibilidade ali, acredito isso. isso E aí. simples, né? Tem um código simples ali, sem muita desenvoltura e complicação, né, no caso. Mais alguém quer responder? Eu acho que a principal questão do código limpo seria criar um código escalável e padronizado, que desde replicar em outros sistemas de interesse da empresa ou pessoal, enfim. Então, acho que envolve mais essa questão da escala e do padrão, que foi também algo que o José comentou. Isso aí, tá? Então vamos aqui, né, uma definição, né, do que é código limpo, tá? Então, código não é apenas para computadores, é também para pessoas. Então, um guia para criar software sustentável, escalável e legível. Código fácil de ler, entender e modificado, tá? Então, quando a gente escreve código, né, a gente está fazendo isso para que outras pessoas possam ler, entender o que é que está sendo escrito, tá? Então, uma boa prática, né, é a gente escrever um código legível, né, que outras pessoas possam ler, interpretar o que aquele código está fazendo, tá? Então, aqui um resumo bem simples, né, do que é um código limpo, né? Algo que alguém vai conseguir ali ter facilidade, né, de entender, né, de poder interpretar ali aquela solução, né? Muitas vezes a gente tem ali alguma lógica sendo implementada e é preciso a gente escrever isso de uma forma que outras pessoas possam entender aquela solução, tá? Então é importante a gente ter um código limpo, né? Porque nós trabalhamos, né, em projetos, né? E tem várias pessoas que vão é, ler, modificar aquele código, tá? Então
a gente vai poder fazer com que esse código ele seja de fácil entendimento para outras pessoas, tá? Então aqui vamos a alguns princípios fundamentais, tá? Então quando a gente fala de código limpo, né, a gente lembra, né, dos princípios sólidos, tá? Então quem ainda não teve a oportunidade, né, de estudar sobre Solid, né, dos princípios, né, é importante, tá? Mas aqui vamos fazer um resumo, né, desses princípios sólidos, né? A gente já falou isso também em outras oportunidades, mas vamos aqui entender o que cada uma delas significa, tá? E uma definição do que é Solid, né? É um conjunto de 5 princípios para escrever código orientado a objetos, de forma mais compreensível, flexível e de fácil manutenção. Então aqui nós temos os 5 princípios, né? Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle e Dependency Inversion Principle, tá? Alguém aí gostaria de comentar sobre o Solid? Vocês já usaram? Gostaria de acrescentar alguma informação sobre ele? Tiago? O que eu poderia comentar aqui? Acho que o Solid é um acrônimo, né, para facilitar, eu diria, a disseminação da ideia, né, de como você deve estruturar seu código, né, pensando que futuramente outros colegas, outros desenvolvedores irão ter acesso a esse código, estendê-lo, né, com novas funcionalidades. Meio que o desenvolvedor com esses princípios em mente, eu acho que agrega valor, né, na entrega da solução. Isso, com o decorrer do treinamento, né, iremos falar mais sobre isso. Acredito, né, que iremos destrinchar esses princípios, né. Sim. Alguém quer comentar sobre o Solid? Assim, uma coisa que eu acho válida para falar sobre Solid é a aplicabilidade de cada uma das specs. Porque, por exemplo, o princípio da simples responsabilidade, ela é muito bem aplicada quando você precisa ter um agente onde ele tenha determinadas ações na sua aplicação. E ele tem que ser responsável por grande parte de um trecho que envolve vários outros trechos de código. Então, você utilizar esse agente em meio a isso é uma aplicação maravilhosa. Agora, você também não consegue utilizar uma responsabilidade simples quando você tem uma alta complexidade de bifurcações. Então, por exemplo, você faz aquele, claro, clássico Hadouken, estrutura de ifs incansáveis, né? Você não consegue botar muita coisa para cima de uma pessoa, então tem que saber dosar bem. Isso aí. Alguém já ouviu falar no Try, Don't Repeat Yourself? Já, é uma coisa boa, pra você não ficar repetindo o código. Sim. Usar um útil, né, alguma coisa assim, para eu te utilizando uma classe estática, para eu utilizando. Isso. Eu costumo dizer que quando você está duplicando o código ali, né, Ctrl+C e Ctrl+V, né, algo não está certo, né, muitas vezes, né. Às vezes você está replicando ali o código, né, em vários lugares, né, mas, né, existem boas práticas de refatoração, né,
para que você possa evitar isso, tá? Então, fazer a divisão ali de responsabilidades, né? Principalmente ali entre as camadas da aplicação, né? Então, isso é uma boa prática, tá? Então, cada código ali com a sua responsabilidade em sua devida camada, né? E a gente evitando, né, fazer muita coisa ali numa classe, no método, né? E uma coisa que veio para você evitar isso, né, é herança, né? Então você pode utilizar, né, da herança, né, para evitar isso, tá? Esse dry, né, eu falei de refatoração, tá? Inclusive no nosso canal de YouTube tem uma mentoria, né, sobre refatoração em Java, né, com o Luiz Real, da comunidade Sou Java, tá? E ele fala sobre esse dry, né, Don't Repeat Yourself, tá? Vale a pena, né, consumir esse conteúdo, tá? E nós temos... Renato, desculpa interromper. Sobre essa questão que tu falou de herança, existem alguns artigos, alguns debates em relação a essa situação de herança versus composição, né? Quando eu utilizar a herança, quando eu utilizar a composição. A herança é um fundamento aí da programação orientada a objetos. Mas, assim, ao meu ver, no meu ponto de vista, eu acho que deve ser visto com atenção, né? Quando você, vou aplicar uma herança nessa situação, eu acredito que você tem que olhar com atenção, porque, ao meu ver, a herança, ela causa um acoplamento, querendo ou não, entendeu? Ela causa um acoplamento entre a classe filha, o objeto filho com o pai, né? Diferente da composição, né? Então, pela minha experiência, se você tem a oportunidade de aplicar uma composição ao invés de uma herança, eu acho que é a melhor saída nesse ponto. Quando eu falo composição, é basicamente você tem o objeto e você utilizar uma propriedade desse objeto ao invés de utilizar a herança, entende? Você utiliza a propriedade desse objeto para acessar, digamos, a classe pai, mas não seria a classe pai, é mais para ficar mais fácil de explicar, eu acho. Sim, Só sim. esse detalhe que eu não tenho conta. Com relação à herança, né, você pode ter a vantagem, né, de utilizar o reaproveitamento, né, de código, né? Então, eu falo no sentido de, então você tem uma classe ali pai, né, você não vai replicar, né, tudo, né, mas você vai usar ali o que você vai precisar, né? Então, Sim. eu falo A questão que eu falo é que nesse... você tem como reaproveitar com composição. E com Sim, composição, em tempo de execução, você consegue mudar a dependência, digamos assim, e isso fica mais flexível do que uma herança, porque numa herança, em tempo de execução, você não consegue alterar a hierarquia, entende? É esse ponto que eu só queria chamar a atenção em si. Não que a herança seja ruim, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para você, quando você for aplicar uma herança, você pensar realmente se vale a pena uma herança ou se poderia ser uma composição, entende? É esse ponto que eu queria só deixar em sim. destaque. E é importante, né, se atentar aos conceitos, né, do que é herança e do que é composição, tá? Herança, né, você tem ali o que é um, né? Então, a gente tem esse conceito, né? No caso da composição, né, a gente tem um, tá? Então, eu vejo ali a composição, né, muito usado, principalmente quando a gente tem relacionamentos ali, né? Quando você vai fazer o mapeamento ali entre tabelas, né? Então você pode usar muito esse conceito de composição.
tá? Por exemplo, eu tenho um relacionamento entre cliente e endereço, tá? Então eu sei que o cliente, né, tem um endereço, né? O cliente não é um endereço. Então nesse caso eu vou usar a composição, tá? Então é importante a gente ter esses conceitos bem definidos, tá? Para a gente poder, né, aplicar, né, qual é a melhor solução, tá? Então a gente tem aqui o IAGNI, né? You aren't gonna need it. Só implemente, né, o que for necessário agora. Não antecipe necessidades que talvez nunca existam. Alguém já ouviu falar nesse termo? Não, esse aí pra mim é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu já ouvi falar e realmente é muito bom, porque assim, às vezes você está num projeto, assim, desenvolvendo uma solução, aí você quer pensar além, né? Tipo, e se no futuro acontecer isso, então aqui o código já está preparado, mas meio que você faz uma solução um pouco mais complexa para o que não precisa agora, entende? É mais nesse ponto de vista. Então, você está fazendo algo que talvez você não vai precisar. Tem todas essas reflexões, né? Você tem que dosar, né? Talvez conversar com o time para ver se realmente você está pensando corretamente, mas nessa linha, eu acho. Entendi. Então, tipo, o cara quer colocar um validador de CPF CNPJ, mas ele vai cadastrar uma praça. Aí ele não precisa disso. É tipo isso? Bom, eu não sei o que seria praça, mas... Não, praça. Aquela praça que tem na rua assim. Sim. Seria tipo, você... Acredito que todos nós aqui já passamos por essa situação de você estar desenvolvendo uma coisa e, assim, é bom pensar no futuro, né? Tipo, e se isso acontecer, se aquilo acontecer, preparar o seu código para isso, né? Mas também tem que saber dosar, né? Porque às vezes trabalhamos também com metas, né? De entregas, e talvez a forma que você pense possa ser mais complexa e faça com que a entrega não seja feita, ou até você está meio que, sei lá, fabricando um foguete e na verdade você quer um avião, algo assim, entende? Seria mais nessa linha, eu acho, esse You Aren't Gonna Need It. Só para complementar ali, pelo menos o exemplo ali, eu acho que, por exemplo, você falou do nome CPF, nome, enfim, CPF, CNPJ e praça. Eu acho que não seria nesse exemplo porque praça não teria muito a ver ali, ou sei lá, se for colocar endereço, mas do que o Thiago falou aí seria mais, basicamente, você vai implementar um cadastro, mas você precisa só do nome e CPF. E daí você quer colocar também, sei lá, no back-end o telefone, mas para isso você vai ter que fazer validação também no telefone, se é um telefone mesmo, se são 9 números, então daí você vai colocando coisas a mais que, tipo, beleza, você não vai precisar disso agora, você vai nome e CPF, então meio que nesse sentido aí. Isso, eu acho que está muito relacionado com esse outro aí, esse KISS. E vamos aproveitando, né, falar sobre o KISS, né? Então, Keep It Simple Stupid, tá? Então, todos os termos aí em inglês, tá? Então, importante a gente também ter o conhecimento do inglês, né, para poder entender, né, o que cada conceito desse faz, tá? Então, mantenha o código simples e direto, evite complexidade desnecessária. Alguém quer comentar sobre esse termo? Eu tenho até uma pergunta, na verdade, sobre isso, porque eu não sei se é aplicado ao KISS, mas é uma coisa que é um problema muito grande quando você vai mexer em projeto legado. São métodos que têm a sua definição boa no começo, mas conforme ele vai evoluindo, ele vai tendo complexidade de atribuições, né? Então, tipo, chega num pé onde você tem um método que
não é pela quantidade de linha de código que ele tem, mas é porque ele faz tanta coisa que você não consegue dar uma assinatura para ele, entendeu? Aí você tem que destrinchar em métodos menores, sendo que existe tanta regra de negócio voltada para aquele método que você fica quase impossível de você dar manutenção naquele trecho, né, de código. Então, assim, a manutenibilidade do projeto fica extremamente apreciada se você não deixa uma coisa simples. Deixa as funções simplesinhas, coesas, com simples atribuições, para não deixar algo complexo e impossível de dar manutenção. É isso aí, Felipe. É como eu falei há pouco tempo aí, quando começou aqui a reunião, sobre o desenvolvedor, ele tem em mente os princípios sólidos, né? E o primeiro lá que ele fala é da responsabilidade única. Então, quando nós estamos desenvolvendo, nós temos sempre que pensar em responsabilidade única. E no caso desse método aí, talvez ele tinha várias responsabilidades, o que não deveria ter. Aí caberia uma refatoração, né, para destrinchar em escopos menores, né? Porque quanto mais curto o escopo, mais fácil o entendimento. Isso aí. Então, continuando aqui, né? Funções limpas, tá? Então, vamos aqui, né? Tem algumas definições, né? Fazem apenas uma coisa. Possuem nomes descritivos e autoexplicativos. Possuem poucos parâmetros. Retornam valores claros, não ambíguos, tá? Então, sobre as funções limpas, né? Eu quero destacar aqui os nomes descritivos e autoexplicativos, tá? Então, muitas vezes você nem precisa de comentários, né, para dizer o que é aquele método, o que aquela classe, né, faz, né? Então, se você definir bons nomes, né, de métodos, né, de variáveis, né, de classes, né, então dispensa os comentários, tá? Então, é uma boa prática ali, né, você fazer isso, tá? No seu código, tá? E esses outros aí que eu citei, né? Se alguém quiser comentar sobre um deles. Eu acho legal esse do retornam valores claros, não ambíguos, porque, claro, né, usando Java a gente sempre coloca o objeto de retorno ali, né, mas outras linguagens ali você pode retornar, não tem essa segurança, vamos dizer assim, né? Então, você pode retornar uma string em alguma validação ou até mesmo um número em outra questão. Então, é sempre voltar ali um tipo ali, ou até vezes tem alguns métodos que, por exemplo, não deixam você retornar null, mas você faz uma validação que retorna null, ou você retorna um objeto sem ser null ali, daí fica meio estranho, enfim, em alguns contextos também. Isso aí. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então aqui a gente tem um exemplo até utilizando outra linguagem, tá? Acho que alguns de vocês já conseguiram entender, né? Então aqui a gente tem, né, um método, né? Que é uma função, né? E vai verificar se o número, né? Se o número é par, certo? Então ali, por exemplo, a gente vai ter um retorno ali, né? A gente vai pegar o valor, né? O resto da divisão, né? Vai ser zero, tá? Então a gente define que esse número é. Ali a gente tem, né, um método, né, que faz retorna ali o dobro, né, do valor, né, que a gente passou, né. Alguém entendeu aí essa lógica aí? Bem simples, né?
Eu só não entendi a última. Eu ia falar da última também, esse N for N aí ficou difícil. Não sei se isso é um exemplo, mas tipo, o retorno desse double aí vai fazer o que com esse if? Meio esquisito, mas acho que dá para entender a ideia. Então aqui, né, a gente vê o nome, né, que diz exatamente, né, o que é que o método ele faz, tá? Exemplo de funções sujas, tá? Então, isso aqui seria um exemplo, né? Para quem não está entendendo, né? Mas isso aqui é um código em Python, né? Mas eu acredito que todos aqui já devem ter tido contato, né, com Python, né? Mas aqui é basicamente, né, se a gente fosse traduzir ali para o Java, né? A gente teria um método, né? Ali, né? E a gente teria ali um for, né? Que vai percorrer ali, né? E ele vai ter um if ali, né? Vai verificar, né? Se né, eu vou percorrer, né, esse aqui, né? Verificando se o resto da divisão é igual a zero, tá? E no final eu retorno aqui a data, tá? Vocês acham que dá para simplificar esse código aqui? Eu poderia colocar o if em outro método também, poderia ser isso. Mas dividiria ali os métodos e o if ali. Ou por modo também, sei lá. Organização e estrutura. Né? Separação por responsabilidades, camadas, né? O MVC, né? Acredito que a maioria conhece, né? Model View Controller. Arquivos pequenos e coesos. Seguir conversões de desenvolvimento da linguagem. Reduzir acoplamento e aumentar a coesão. Alguém quer comentar sobre um desses tópicos aqui? O MVC seria um exemplo, né? Tipo, dessa separação, né? Um dos. O que seria o Sim, MVC? MVC? MVC é Model View Controller. É um padrão. Desculpa, de Thiago, projeto. falei. Desculpa aí. Não, tranquilo, cara. Pode falar, depois eu falo. Fala aí, Felipe. Não. Não, fica à vontade, Desculpa aí ter cortado. Como o Felipe Fala aí. falou, MVC Oi? O que eu estava a falar é que era o que o Felipe falou, que MVC é um padrão acrônimo, né, para Model View Controller, onde se separa as responsabilidades na camada de visão, né, digamos assim. Esse padrão é bastante conhecido aí em desenvolvimento web, né? Você faz a requisição para um serviço, o controller tem acesso a essa requisição, passa para a camada de serviço para realizar a lógica lá e recebe um model, e esse model é preenchido na view, né, de apresentação para o usuário. Arquivos pequenos e coesos, para facilitar a vida, né, tipo, é mais fácil você ler e raciocinar, né, em um escopo pequeno, né, não tipo, ter uma classe com várias linhas lá, onde você está lendo e no final, quando você acaba de ler, você já não sabe o que estava no começo, digamos assim. Seguir convenções de desenvolvimento da linguagem, no caso do Java, get setters, usar chaves lá, quando você abrir um if ou um while, coisa assim. Nome de classe, letra maiúscula, variáveis começando com letra minúsculas, e depois camel case, né, que eles chamam lá. Seguir essas convenções, né, é sempre bom.
e reduzir acoplamento, né, entre os componentes e deixar esses componentes coesos, onde cada um tem a sua responsabilidade definida no sistema. Saquei, valeu. É isso aí. Continuando aqui, né? Testabilidade, né? O que é testabilidade? A capacidade de verificar se o código funciona corretamente de forma automática, rápido e confiável. Escrever códigos visando testes, escrever testes desde o início, TDD, pode ser um aliado, né? Escrever funções puras facilitam